Hoje você vai aprender como se livrar do pré-diabetes em 3 meses através de mudanças alimentares que não envolvem cortar nenhum alimento e que são mais fáceis do que você imagina. E isso que eu vou ensinar funciona em qualquer idade. Então, mesmo que você esteja na menopausa, tenha mais de 60 anos, ou mesmo tenha uma condição como o hipotireoidismo, se você aplicar isso, resolve. O pré-diabetes é uma condição que pode afetar aí uns 40 milhões de brasileiros. É muita gente. Sendo que boa parte das pessoas sequer sabe que está nesse pré-diabetes e a um passo de virar diabético. Sendo que estar no pré-diabetes não é ruim só porque você está quase virando diabético. Só de já ser pré-diabético, você já está tendo prejuízos à saúde e tem aumento de risco com um monte de outras coisas que eu vou falar no vídeo. É uma condição perigosa e que merece atenção. No entanto, a solução é simples e pode ser alcançada colocando em prática 3 passos que eu vou mostrar para você. Tudo baseado na melhor evidência disponível. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu trabalho com emagrecimento, tratamento de doenças metabólicas como pré-diabetes e recomposição corporal, que é perder músculo e ganhar gordura ao mesmo tempo. Eu já acompanhei diversas pacientes que conseguiram reverter tanto o diabetes tipo 2 como o pré-diabetes. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o resto do Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online onde você aprende como emagrecer sem cortar alimento, de uma forma que você consiga manter esse resultado no longo prazo. Dentro da escola, a gente também já teve vários casos de alunas revertendo esse pré-diabetes. Inclusive, as inscrições para a escola estão abertas no momento. O link está na descrição. E aqui no meu canal eu tento desmistificar um monte de informações falsas sobre emagrecimento, alimentação, e eu sempre me baseio nas melhores evidências disponíveis. O pré-diabetes pode ser classificado como um estágio do seu corpo quando o açúcar do seu sangue está mais alto do que deveria, mas não tão alto para dizer que você está diabético tipo 2. É um estágio intermediário. Eu não digo que é um estágio inicial, porque antes de você ter pré-diabetes, você vai ter resistência à insulina. Então, primeiro resistência à insulina, depois pré-diabetes, depois diabetes tipo 2. Como o pré-diabetes é um estágio intermediário, é sinal que já tem coisas ruins acontecendo no seu corpo e metabolismo há um tempinho. Então esse problema começa quando você ganha gordura, especialmente na região da barriga, gordura visceral, e com isso você vai desenvolvendo essa resistência à insulina, que é quando o seu corpo começa a resistir à ação do hormônio insulina. E aí você vai tendo dificuldades de tirar o açúcar do sangue e colocar em outras células. Esse é um dos papéis da insulina. Quando o seu corpo já não está fazendo isso bem, a glicemia vai subindo. E aí você entra no pré-diabetes. Se você não fizer nada, isso piora e a glicemia vai subir cada vez mais e aí você vai virar diabético tipo 2. Que aí já vira outra história. Uma vez diabético tipo 2, o tratamento é mais difícil e as mudanças na alimentação exigem mais de você. Ou seja, se você é pré-diabético, coloca toda a energia que você pode, investe o seu tempo, investe o seu dinheiro para não virar diabético tipo 2. Senão você vai ter que se dedicar mais tempo para isso depois e vai gastar muito mais dinheiro com medicamento. Fora que ser diabético tipo 2 aumenta muito o seu risco de um monte de doença e pode causar prejuízos graves. Se você tá no pré-diabetes, não vire diabético. E só depende de você isso. Se você fizer o que eu aplicar nesse vídeo, você consegue reverter. Então é importante saber que só de já estar pré-diabético, você tem um risco aumentado de ter problema no coração, de ter AVC e já pode começar a ter danos nos rins e na retina, na visão. Então não é brincadeira. A maneira mais confiável de você detectar se está ou não pré-diabético, e todo mundo que tem sobrepeso deveria fazer esse exame porque você está correndo risco, é fazer um exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame é uma média dos últimos 3 meses dos seus níveis de açúcar no sangue. Ou seja, ele vale muito mais do que só um exame de glicemia. Se a sua hemoglobina glicada estiver acima de 5,6, é sinal que você está pré-diabética. Se ela estiver acima de 6,5, aí já é diabetes tipo 2. Então eu tô com 5,8, pré-diabético. Tô com 6,3, pré-diabético e bem próximo do diabetes. Eu vejo que muita gente diz que está pré-diabético só por causa da glicemia.
glicemia. Só que a glicemia é um exame extremamente variável, ele varia todos os dias, um dia está mais alto, outro dia está mais baixo. Tanto que existem divergências entre órgãos de saúde na medida ideal para detectar o pré-diabetes a partir da glicemia. Alguns órgãos falam de acima de 100 e outros de 110. Mas a verdade é que a glicemia sozinha nunca vai fechar esse diagnóstico. Por isso a gente sempre precisa de hemoglobina glicada para ter mais certeza. Então fez glicemia, deu acima de 100, fica atenta e faz a hemoglobina glicada. E mesmo se você não tiver esse exame, mas estiver preocupada, já pode aplicar o que eu vou ensinar aqui no vídeo. Agora, lembra que eu falei que a hemoglobina glicada pega uma média do açúcar do sangue dos últimos 3 meses? É por isso que se você aplicar tudo que eu ensino aqui e repetir esse exame em 3 meses, é tempo suficiente para ter abaixado esse número. Então não é raro eu ver pessoas que começam essa mudança e depois de 3 meses a glicada tá 5,6 ou menos. Então é possível. Pode até ser que, poxa, não abaixou tudo em 3 meses, mas só se abaixar um pouco já é um sinal que você está no caminho certo e você continua fazendo até baixar. Se conseguir em 3 meses, ótimo. Se precisar mais tempo, também sem problema. O que importa é estar melhorando. E para conseguir reverter, é muito importante entender por que você está com isso. As pessoas acham que você fica com pré-diabetes só porque come muito doce ou muito carboidrato. Não é bem assim. Para você desenvolver pré-diabetes, você precisa primeiro ter gordura visceral. Uma vez gordura visceral, você tem resistência à insulina. Uma vez tendo resistência à insulina e não tratando isso, você desenvolve pré-diabetes. Então, para se livrar do pré-diabetes, você precisa perder gordura visceral. E você perde gordura visceral através do emagrecimento. Não tem como fugir disso. E você vai acumulando gordura visceral através do excesso de calorias na alimentação, especialmente das calorias vindo de carboidrato e gordura. É importante eu ressaltar aqui que medicamentos como a metformina ou glifage, isso não trata pré-diabetes. Isso ajuda a controlar os níveis de açúcar do sangue, mas não atua na causa. Então, se alguém te falar, eu tenho pré-diabetes, mas estou tomando glifage, não resolve o problema, ele controla o problema, diminui os riscos de estar com pré-diabetes, mas se você não fizer nada, a coisa vai piorando. Então ele não resolve, ele controla. Já remédios como o Ozempic e o Mounjaro, como eles atuam no emagrecimento, eles diminuem seu apetite para você comer menos e emagrecer, aí sim eles podem atuar na causa. Mas é importante você entender que se você não mudar os seus hábitos enquanto tomar o medicamento, você vai recuperar o peso e as doenças quando parar de tomar o medicamento. Então depois assiste esse meu vídeo aqui onde eu mostro qual que é a melhor dieta para quem está usando Mounjaro. Agora vamos para os 3 passos que você precisa fazer para conseguir reverter esse pré-diabetes. Primeiro, reduzir a ingestão de carboidrato. E veja só, eu estou falando de reduzir, não cortar e não zerar, não deixar de comer, não é isso, é reduzir. Por quê? Primeiro, se você já está com uma glicemia mais alta, um açúcar no sangue mais alto, comer muito carboidrato não vai ajudar nisso. Vai subir mais ainda a glicemia no sangue. O carboidrato sempre é digerido e no final acaba virando glicose. Sendo que a grande maioria dos brasileiros já come um excesso de carboidrato e principalmente quem está com gordura visceral vem comendo muito carboidrato. Então uma parte importante desse processo é reduzir o total de carboidrato. Para fazer isso, primeiro você tem que ter uma ideia do que é e não é carboidrato. Então eu vou dar uma geral dos alimentos comuns que são fontes de carboidrato. Farinha de trigo, farinha de arroz, polvilho, arroz, feijão, batata, milho, bolos em geral, chocolate, açúcar, doces. Nossa, Felipe, mas então tudo tem carboidrato? Se você fala isso é porque você praticamente só come carboidrato, porque eu não citei um monte de alimentos aqui e eles deveriam fazer parte da sua alimentação. Mas eu vou te mostrar 5 coisas que você pode fazer para reduzir o carboidrato de forma prática. Primeiro, evite fazer refeições só com carboidrato. O que é uma refeição só com carboidrato? Almoçar só arroz e feijão, jantar só fruta são fontes de carboidrato, comer um biscoito à tarde. Então o ideal é que você sempre combine uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína. Então, por exemplo, você vai comer uma fruta de manhã, você pode comer um ovo antes. Você vai almoçar arroz e feijão, coloca uma carne junto e talvez diminui um pouquinho arroz e feijão se você come muito. À tarde, ao invés de comer só uma maçã, come com iogurte. No jantar, ao invés de comer só um pão, coloca um frango nesse pão. Então você combina as fontes de carboidrato com fontes de proteína. Segunda coisa, evita juntar muitas fontes de carboidrato junto. Porque quando você faz isso, a quantidade total de carboidrato acaba ficando alta. Vou dar o exemplo. A pessoa chega no café da manhã e come banana, fonte de carboidrato, aveia, fonte de carboidrato, coloca mel, come um pedacinho de pão e toma um suco de laranja. São 5 fontes de carboidrato. A quantidade total de carboidrato dessa refeição vai ficar muito alta. Não é que é proibido misturar mais de uma fonte, mas é que se você for colocar várias fontes, você tem que diminuir a quantidade de todas.
para não passar essa quantidade total da refeição. Então fica mais fácil para o dia a dia pensar assim, bom, aqui já tem uma fonte de carboidrato. Os outros alimentos que eu colocar não devem ser fontes de carboidrato, assim o prato fica mais equilibrado. Terceira coisa, evita também refeições que têm carboidrato e gordura, sem a proteína. Ou seja, pão com queijo, pão com manteiga, pão com requeijão, banana com pasta de amendoim, arroz, feijão e linguiça é fonte de gordura. Porque essa combinação de carboidrato e gordura é a que mais ajuda você a ganhar peso. Porque é uma coisa que fica muito fácil de exagerar e você tá tirando o que dá mais saciedade, ou seja, o que mais dá um freio no apetite, que é a proteína. Então, cuidado com a combinação explosiva, que é o carboidrato e gordura. Item número 4. Usar fontes melhores de carboidrato. O grande erro das pessoas, quando descobre essa coisa do carboidrato, é sair cortando carboidrato como se fosse tudo igual. E não é bem assim. A gente tem alimentos com quantidades diferentes de carboidrato. E o problema é comer muito carboidrato. Agora, se você escolher boas fontes de carboidrato, vai ter menos carboidrato. Então, por exemplo, ao invés de você comer um biscoito, se você trocar por uma fruta, você vai estar reduzindo a quantidade de carboidrato. Ao invés de você comer farofa, se você trocar por arroz e feijão, você vai estar diminuindo a quantidade de carboidrato. Então, você tem que procurar as fontes que têm menos carboidrato. E como eu sei disso, Felipe? Você tem que consultar a tabela nutricional dos alimentos, tanto lendo ali a tabelinha, como pesquisando na internet ou usando alguns aplicativos que tem tudo isso. Especialmente se você está pré-diabético, chegou a hora de você se educar sobre a composição dos alimentos. Não tem como fugir disso. E o último item, o quinto, é: evite fontes de carboidrato líquido, ou seja, refrigerantes, milkshake, sucos, até sucos naturais, como de laranja e de uva, eles acabam tendo uma concentração de carboidrato mais alta. E a questão das fontes líquidas é que elas são muito fáceis de você tomar muito. Por exemplo, é mais fácil eu tomar um copo de suco de laranja do que comer 2 ou 3 laranjas, sendo que o que é líquido tem um potencial maior de subir o seu açúcar no sangue. Então, assim, cuidado redobrado com bebidas que podem ter carboidrato. Vamos para o nosso segundo passo. O primeiro é reduzir o carboidrato e eu mostrei 5 coisas que você pode fazer para conseguir fazer isso. Agora vamos para o segundo passo: aumentar a ingestão de proteína. Não tem como eu não falar disso nesse vídeo, porque a gente tem um estudo onde eles aumentaram a ingestão de proteína dos participantes e 100% dos participantes reverteram pré-diabetes. Então é um negócio muito efetivo. Eu sempre falo o seguinte: se você é pré-diabético, você já deveria ter sido informado desse estudo. Alguém já deveria ter te falado: olha, existe um estudo onde as pessoas fizeram isso e todo mundo que fez isso reverteu. Gente, é um manual, os estudos servem para isso. E é raro a gente encontrar uma intervenção que tenha 100% de sucesso num estudo. Geralmente funciona, sei lá, para a maioria, para uns 60%, e já tá bom. Agora, algo que funciona para todo mundo, a gente precisa divulgar isso, e quem é pré-diabético precisa saber disso. Por isso que eu peço ajuda para deixar o like aqui nesse vídeo, para mais pré-diabéticos descobrirem isso e aumentarem a proteína na alimentação. E tem 4 maneiras de aumentar essa proteína. A primeira é pensar: toda vez que você for comer, tem que colocar uma fonte de proteína junto. Vou fazer café da manhã, coloca a fonte de proteína. Vou fazer almoço, coloca a fonte de proteína. Fazer lanche da tarde, fonte de proteína. Jantar, fonte de proteína. Isso vai te levar a descobrir mais fontes de proteína e a se habituar a colocar nas suas refeições. Então, de forma geral, evite fazer refeições que não têm fonte de proteína. Segundo, aumentar a quantidade de proteína nas suas refeições, especialmente no café da manhã, porque a gente já sabe que mais proteína no café da manhã tem um efeito de saciedade que afeta todas as outras refeições. Sendo que o café da manhã é uma refeição que tipicamente o brasileiro coloca pouca proteína. Então foca em colocar mais proteína no café da manhã, e as outras fontes de proteína que você já usa, tenta aumentar um pouquinho. Eu como um frango no almoço, coloca um pouco mais, vai ajudar. Terceiro, assiste o meu vídeo chamado Ranking das Proteínas. Se você está um pouco perdido sobre o que é ou não é proteína, depois que acabar esse vídeo, assiste o ranking das proteínas, que lá eu mostro dezenas de fontes de proteína e ainda eu faço o ranking mostrando quais são melhores e piores. Vai facilitar muito para você. E o quarto ponto é: tente comer pelo menos 100 gramas de proteína por dia. Sendo que 100 gramas de carne, frango ou peixe não são 100 gramas de proteína. 100 gramas de carne ou peixe tem por volta de 20 a 30 gramas de proteína. Mas claro, a sua ingestão da proteína não precisa vir só de carnes. Elas podem fazer parte, mas não é só isso. Dá para vir de outras coisas também. Ovo, iogurte e por aí vai. Tem várias fontes, inclusive para vegetarianos. Mas se você quer obter essa reversão em 3 meses, tentar comer pelo menos 100 gramas de proteína por dia vai ajudar muito.
Terceiro passo: fazer atividade física, preferencialmente exercício de força. Olha, dá para você reverter o pré-diabetes sem fazer exercício. Isso não é um impedimento. Ah, não consigo treinar. Tá bom, só com a alimentação você consegue. Só que fazer exercício vai tornar o resultado mais rápido, vai te dar mais saúde e vai ser mais fácil de manter no longo prazo. Por quê? Porque tem vários estudos que mostram que o exercício ele é muito efetivo na manutenção do peso perdido. Então, assim, é melhor com exercício do que sem exercício. Ah, eu não consigo fazer exercício. Então faz sem exercício. É melhor você se livrar do pré-diabetes sem exercício do que não fazer nada. Cuidado para não usar as coisas como justificativa para não sair do lugar. E por que a atividade de força é melhor, Felipe? Porque o músculo, ele ajuda nesse controle da glicemia do sangue. Quanto mais músculo você tem, mais fácil o corpo vai conseguir tirar esse açúcar do sangue e levar para outros lugares. Então sim, quem tem mais músculo acaba podendo comer mais carboidrato, porque tem mais lugar para colocar. Sendo que exercício de força não é só musculação. Pode ser a musculação, mas pode ser pilates, pode ser hidroginástica, pode ser funcional. Tem várias modalidades diferentes. O importante é que você esteja fazendo força, se exigindo. E pode até ser treino em casa. Agora, ainda assim, se você só fizer exercício aeróbico, como bicicleta, esteira, corrida, é melhor do que nada. Então, não quero fazer de força. Tá bom, faz alguma outra coisa. E caminhada ajuda? Ajuda, é melhor do que nada. Mas é pior do que coisas que exijam mais de você. A não ser que você esteja muito sedentário, aí você começa com a caminhada e vai para outra coisa. Também ajuda você fazer um esporte que você gosta. Vôlei, beach tênis, pickleball, qualquer coisa. Pode até ser dança. Fazer algo que você gosta ajuda você a fazer com mais frequência e tudo com mais frequência dá mais resultado. E todos esses 3 passos são direcionados para você conseguir emagrecer. E aqui vem uma notícia muito boa para você. Os estudos mostram que perder de 5 a 7% do seu peso atual já é o suficiente para reverter o pré-diabetes. Então você não precisa perder todo o seu peso. Você precisa perder de 5 a 7%. Vou dar alguns exemplos para você. Se você tem 80 quilos, 7% desse peso é 5,6 quilos. Perder 5 quilinhos. Se você tem 70 quilos, é 4,9 quilos. E se você tem 65 quilos, é 4,5 quilos. Então, às vezes, as pessoas se desesperam achando que, eu preciso perder 20 quilos. Calma. Você precisa perder de 5 a 7% do seu peso corporal, que na maioria dos casos já vai ajudar a reverter os piores problemas metabólicos. Então não se desespere e não desvalorize qualquer quilo que você perca. Perder 1 quilo de gordura está mais próximo de chegar nesse 5% do peso corporal. Já para quem tem diabetes tipo 2, aí já se fala de 10 a 15% do peso. Vê como fica um pouco mais difícil. É mais um incentivo para você sair do pré-diabetes. Para você ter ideia, a cada quilo perdido, o risco de desenvolver diabetes cai em 16%. É muita coisa. E eu quero que você entenda que não existe alimento proibido para quem tem pré-diabetes. Não tem isso. Você pode comer qualquer coisa. O importante é que seu padrão alimentar, a sua alimentação como um todo, tenha mais proteína e tenha menos carboidrato. Mas dentro disso, ainda dá para colocar os alimentos que você gosta de carboidrato. Dentro disso, dá para você fazer exceções. Você pode comer uma pizza, um sorvete. A questão é isso não ser a base da sua alimentação, mas não precisa desse desespero de cortar tudo, porque o resultado precisa ser sustentável. Não adianta você emagrecer, se livra do pré-diabetes, volta a comer que nem antes, você vai voltar com pré-diabetes. Então essa é uma coisa que você tem que perder e manter. E o que mais ajuda a manter é você estar com uma alimentação que você goste e que você consiga manter para sempre. E cortando os alimentos, isso fica difícil. E se você está com pré-diabetes, mas ainda se sente perdida, sem confiança, tá com medo, marca uma consulta comigo. Dentro de uma consulta eu vou avaliar o seu caso e vou elaborar um plano alimentar de acordo com as suas preferências alimentares, que seja fácil de você seguir, para a gente conseguir reverter essa condição. Para saber mais sobre a minha consulta, manda uma mensagem para minha secretária, o link tá aqui embaixo. Eu só não falo todos os valores porque o Conselho de Nutrição proíbe a gente divulgar os valores, então tem que mandar uma mensagem para minha secretária. Vamos pro resumão. Pré-diabetes já é o estágio número 2 da resistência à insulina, então já é um grau intermediário, por isso já tem riscos, mas é muito mais fácil de reverter que o diabetes tipo 2, então foca toda a sua energia para evitar virar diabético. Deu 5,7 para cima na hemoglobina glicada, já está pré-diabético. Se você mudar seus hábitos e repetir esse exame daqui 3 meses, pode ser que já tenha normalizado. Para você conseguir reverter o pré-diabetes, é diminuir o carboidrato e não cortar, aumentar a proteína e fazer atividade física, de preferência treino de força.
força. E para você saber que alimentos que você tem que comer para aumentar a proteína, assiste esse meu vídeo aqui com um ranking das proteínas, onde eu listo diversas fontes e ainda faço um ranking. E eu também fiz a mesma coisa com os carboidratos, o ranking dos carboidratos. Aqui você vai entender quais são as melhores fontes e usar elas vai facilitar o seu processo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.